Voltamos com o nosso Prosa e Cuia e vamos continuar a conversa com o nosso convidado Afonso Prates. O Afonso, nós falamos sobre a nobreza do Dr. Alfeu, a sua tradição familiar. Ele é bem nascido, né, dessa família Gonçalves e Quadros, mas os bons se atraem, né? Sem dúvida. Ele casou-se com a pessoa maravilhosa da família Prates, tradicional, família de escola, da qual você é um grande representante da geração, da minha geração, né? Um dos mais inteligentes da última geração, né? Então, tem gente. Mas, o Afonso, eu me lembro ali na rua Camilo Prates, se não me engano, a casa, a loja Imperatriz, né? Que era de Mercedes Prates. Mercedes, irmã da dona... com Joaquim José, com Joaquim... Cara, meu Deus, isso que passou. Joaquim Correia. Joaquim Correia. Ela é irmã da esposa de... Dona Mercedes é irmã de Maria Helena Prates, que era esposa de Dr. Alfeu. Helena Prates foi uma mulher, foi uma educadora extraordinária, você entendeu? Foi diretora escolar, foi diretora do Grupo Francisco Sá há muito tempo. Essas mulheres todas, tanto uma quanto a outra, eram mulheres fortes e muito trabalhadoras, enérgicas, entendeu, e tal. E criaram as suas famílias com essa energia toda, com essa força toda. O Alfeu teve, me parece que, quase 4 ou 5 filhos, Helena, Sônia, ou 2 filhas. Sônia, inclusive, foi diretora da escola normal, Sônia, né? Foi, exatamente. Senhora diretora. Ela foi casada com Hamilton Lopes. Hamilton Lopes. Sônia morreu, né? Muito embora fosse mais nova do que Hamilton. Do que a irmã dela, essa menina que eu falei o nome dela agora. Suzana, encontrei com ela, recentemente encontrei com ela. Tá? Veja que o professor Afonso Prates. Afonso Henriques Prates Correia. Foi meu professor na faculdade, a primeira turma de advogado de Montes Claros, ele foi professor, foi diretor da faculdade, né? De vez em quando eles me confundem a nós dois, quer dizer, porque são os dois Afonso Prates, e eu sempre digo, falei, aquele é o Prates inteligente. Né? Ele é, o Afonso Henrique, inclusive hoje ele está na Universidade Federal, é um dos diretores da universidade. Muito embora eu seja mais trabalhador do que ele, né? Porque trabalho para mim envolve força física. Força física. E os dons de Apolo, né? Negou a ele e beneficiou você. Deixa para as mulheres disso. Julgamento externo. Mas essas mulheres, elas foram filhas de Juca Prates, né? Todas, tanto a Mercedes como esse Juca Prates era também Geraldo Prates, era irmão delas, né? Geraldo Prates, irmão delas. Então são famílias tradicionais, como você mesmo falou. A família de Dr. Alfeu veio lá da região de Capelinha, Germano veio lá de Capelinha e tudo mais, e criou a família aqui, montou a estrutura familiar dele toda aqui. E é uma das famílias tradicionais, importantes e sérias desse norte de Minas aqui. E aí o que você falou, como é que chama? Um atrai outro, como é que é? Os bons se atraem, né? E aconteceu que essas uniões foram boas, foram felizes, etc. O Alfeu teve uma vida muito tranquila com Dona Mercedes, ela muito trabalhadora, ele também e tal. Mas o Dr. Alfeu é sem dúvida uma pessoa que não se podia esquecer dele. E certamente nós, que fomos clientes dele, gratuitos como médico, e a população inteira devia não se esquecer dele, nós não nos esquecemos. Eu sempre me lembro dele. E aí, às vezes, me lembro sempre contando essa história lá do salto. Da dentadura que frouxou, que mastigava as palavras de vez em quando e tal. Mas nesse sentido essa felicidade conjugal, né, a alma gêmea, me faz lembrar uma expressão interessante, você que também gosta de filosofia, diz que as almas gêmeas por si só se atraem e se alinham como as águias nas alturas. Falou o poeta Giovanni. Não, mas quisera eu ser o dono disso. Mas esse casamento, essa junção de Prates e Gonçalves, né? Foi a vida conjugal do Dr. Alfeu, a gente tem uma lembrança e informação muito maravilhosa sobre isso. Mas, o Afonso, uma passagem assim, marcante na vida de Dr. Alfeu, que eu não esqueço, inclusive Haroldo Lívio, para quem eu mando aquele abraço, né? O historiador e escritor Haroldo Lívio, ele... Falando com ele sobre o Dr. Alfeu, eu falei assim, Giovanni, o que mais
me causa admiração na vida do Dr. Alfeu, quando a gente ouve dizer, é que em um simples consultório dele, ele fazia tratamento, sobretudo pneumonia. Ele era especialista em tuberculose. Pois é, de forma avançada e curava, mas ele lutava contra a tuberculose naquela época. São os recursos que hoje temos e era bem sucedido. Mas ô Giovanni, ele fazia um diagnóstico, ele examinava uma pessoa assim. Eu vi diagnóstico de câncer naquela época se confirmar com ele. Assim, num exame de superficial. Porque o médico naquela época tinha que contar com a argúcia dele, com o conhecimento dele. Ele tinha um hábito de coçar a perna assim, ó. Ele estava olhando, como é que chama? Ele tinha um hábito de coçar a perna, ele coçava a perna de lado assim. Aquele jeito mineirão dele. E falava, parecia que tinha uma coceirinha na perna por ali. Né? E ele então falava, você está com isso. Não, você não tem nada não e tal. Era coisinha à toa. Mas ele ali. E aí, por que nós hoje percebemos? Se você olhar para trás, você percebe que havia uma relação muito estreita entre médico e política. Porque o médico tinha um degrau para galgar a política. Parece que a gente, para ser político, e até tinha razão de ser, porque hoje se compra votos, se faz vento em votos, se faz trabalho e tudo. Naquela época, não, você conseguia um seu eleitor na base do carinho despretensioso de médico que atendia. Pedro Santos, quantas vezes Pedro Santos foi eleito aqui? Por isso que era fiel. Exatamente. Fiel. Enquanto 10 mil votos ganhou a eleição, ninguém ganhava dele. Ninguém ganhava dele. Doutor Alfeu ganhou a eleição pelo grande médico que ele era, pelo grande humanista que ele era, você entendeu? Tal. Esse hospital de Santa Terezinha, uma das doenças que esse hospital curou foi tuberculose também. Tinha uma ala disso lá. Naquela época era um... Agora você imagina a qualidade da medicina daquele hospital. Nós tínhamos Fábio Ribeiro, nós tínhamos outros médicos. Naquela época, Raimundo Pocarré, Deus dará, tinha outros aí que eu nem me lembro mais deles, entendeu? Antônio Veloso, Antônio Augusto Veloso, entendeu? E por aí afora, Antônio Soares Veloso eu não sei, acho que não. Antônio Soares Veloso já era para cá, já não era da época. Isso foi na década de 40, 50. Doutor Alfeu é do dia 11 de abril de 1900. Na época da farmácia Versiani, né? Sim, Mário Versiani. Era lugar do sarau, né? Eu estou falando que eu estou dando a data do nascimento de Dr. Alfeu, graças a Hermes de Paula, que tem um compêndio sobre os casos. É impossível de ser ultrapassado. Ninguém fará, eu já falei isso, pode até que alguém fique com raiva, inclusive minha amiga Ivone, mas ninguém fará um livro sobre Montes Claros com a qualidade, com a quantidade de informações que Hermes de Paula fez aquele livro. Maravilhoso o livro. Sem dúvida. Eu lamento que um dia ele me pediu para fazer uma ilustração do livro, mas eu não tinha competência para isso, né? Eu achei que eu não tinha competência para isso e declinei disso. E fez muito bem, porque quem acabou fazendo isso foi Constantino, que imagina, entendeu? Que é outro elemento que você vai falar dele no futuro. Sem dúvida. Mas, ô Afonso, pena que o nosso tempo... Afonso Pena. O Afonso Pena, mutatis mutandis, né? Chegou ao fim. O Canal 20 agradece, o Prosa e Cuia, esse programa desse seu amigo agradece pela sua colaboração e eu estou feliz porque realmente Dr. Alfeu Gonçalves de Quadros é inesquecível. Sem dúvida. Um abraço, Sertão Mineiro. Um abraço, médicos de Montes Claros. Eu aqui quero agradecer você a distinção de ter me convidado. Muito obrigado. Eu tô acreditando isso ao velho amigo que você é. Valeu, e as nossas relações profissionais que tivemos.